programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, estamos de volta, veja. Eu fui no Sacolão semana passada, eu assustei com os preços, sabe, Ramon? Comprei o mínimo, então assim, até pra gente que tá com salário, tá difícil manter as coisas, sabe, velho? Então a CUT fez uma campanha muito forte desde o início da pandemia, desde o início de 2020, né, de solidariedade, arrecadando muitas cestas básicas, né, Ramon? Os sindicatos bancários nos ajudou muito nesse sentido aí, vários sindicatos ajudaram. Marmitex também para as pessoas. Nós estamos comemorando 90 anos e 90 anos não quer dizer que a gente tá velhinho, não. Quer dizer que a gente tem muita experiência, a gente tem muita história, muita luta, muita coisa boa. Nós estamos vivendo um período de explosão de preços. E a explosão de preços, ela também dos alimentos, né? Especialmente dos alimentos. Ela também atinge a escola. Trazer o poder judiciário mais, de forma geral, sistema jurídico, não é no poder judiciário, sistema jurídico, para perto dos interesses da população é uma tarefa que nós precisamos desempenhar, né? Que precisa ainda, porque às vezes eles fazem isso, né? Às vezes eles são muito lentos, às vezes são bastante rápidos. Os Correios, ele tem essa ligação com a educação porque a gente distribui os livros didáticos, né? Que é um programa social do governo, né? Com os Correios e em todas as escolas, né? Em todos os municípios do país. Isso proporciona a organização de uma grade curricular, do ano letivo, né? Começando ao mesmo tempo em todos os lugares. Se a empresa for privatizada, isso acaba. As notícias que vêm do Roda de Conversa. Jairo, nós temos agora em Minas uma bancada forte aí, né? Da ala progressista, da esquerda eleita, e eu queria que você fizesse pra gente assim uma contextualização do que você viu, do que você está percebendo, né? Causou surpresa a questão do governador Zema ter ganho aqui em primeiro turno, né? Uma surpresa pra gente, porque no nosso olhar, no olhar da classe trabalhadora, não fez um governo que nos atendeu, né? Então foi uma surpresa, de certo modo, desagradável pra gente ele ter ganho no primeiro turno, mas tá aí, foi eleito, né, o governador do estado. E a gente montou uma bancada muito boa, progressistas, né? Tivemos aí a votação da Beatriz Cerqueira, né, nossa Bia. Isso. Com mais de 248 mil votos, né? Que é expressivo. Foi uma votação bem expressiva, né? E a Bia sempre usou a bandeira da classe trabalhadora, né? Ramon nunca escondeu isso, né? Nunca escondeu sua origem, que é a origem cutista, que é a origem do sindicato, que representa trabalhadores e trabalhadoras. E esse número de votos que ela teve, para nós, é muito expressivo, né? Em todo o estado. Você vê que a maioria das cidades de Minas Gerais votaram na Beatriz Cerqueira. Então vai ser uma grande liderança na Assembleia, com a composição que nós tivemos boa, né? Da esquerda progressista lá na Assembleia. Essa eleição da Beatriz Cerqueira, segunda mais votada aqui no nosso estado, ela sacramenta, né, o trabalho que a Beatriz Cerqueira fez no seu primeiro mandato. Um trabalho de chão de rua, chão de fábrica, como a gente chama, né? De parceria com o trabalhador, com a trabalhadora, de defesa dos direitos do povo mineiro. E nós, bancários e bancárias aqui de Belo Horizonte região, nós temos muito a agradecer ao mandato da Beatriz, esse mandato que ela cumpriu agora e vai continuar agora com um novo mandato, que essa eleição sacramenta o trabalho dela, essa quantidade de votos, né, confirma a seriedade, confirma o compromisso, confirma a dedicação que ela tem como parlamentar aqui do nosso estado. Nesse estado que nós vivemos, nessa situação de governo que estamos aí, a CUT eu acho que nunca fez um trabalho social tão grande de distribuir alimentos e distribuir ajudas para quem precisou, né? Porque foi muita fome, né? As pessoas nas periferias sem ter o que comer. Você vai no supermercado, né, Ramon, as bancas lá estão todas cheias, né? Até pra gente que tá empregado, né? Eu sou funcionário da CEMIG, o Ramon que é um bancário, funcionário, né, trabalha em banco. Até pra gente tá muito difícil, sabe? Eu fui no Sacolão semana passada, eu assustei com os preços, sabe, Ramon? Comprei o mínimo, então assim, até pra gente que tá com salário, tá difícil manter as coisas, sabe, velho? Então a CUT fez uma campanha muito forte desde o início da pandemia, desde o início de 2020, né, de solidariedade, arrecadando muitas cestas básicas, né, Ramon? Os sindicatos bancários nos ajudou muito nesse sentido aí, vários sindicatos ajudaram. Marmitex também para as pessoas, situação de rua. O espantoso é que ampliou demais as pessoas que estão em situação de rua, sabe? Antes era só vista aqui pelo centro da cidade, né, Ramon?
Hoje você anda na periferia, em Venda Nova, no Barreiro, tem morador de rua em tudo quanto é lugar, sabe? E famílias morando na rua. Não, famílias inteiras. Famílias inteiras morando na rua. Nós temos aí um desgoverno. Venhamos e convenhamos, né? Vamos lembrar das privatizações que deram errado e por que privatizar é só jogar para iniciativa privada, para quem tem dinheiro, gente. Porque a privatização, ela não vai para trabalhadora, ela não vai para quem... Ela vai para o ricaço, né? Nós tínhamos vários bancos estatais, né? Estaduais, né? E federais, né? Eles falam que a gente não precisa de banco, não precisa de banco estatal. E aí, na época, a propaganda era que você privatizando os bancos, você ia ter uma competição entre eles, né? Que aí o público, o mercado ia regular isso e a gente ia ganhar muito, né? Nós que dependemos de serviços bancários, né? O que a gente viu foi a piora dos serviços bancários, aumentou as taxas, né, Ramon? Se eu estou enganado, você me corrige. Demissões de trabalhadores e trabalhadoras. Os juros altíssimos, não baixou nada de juros, aumentou, foi demais da conta. As taxas que os bancos nos cobram altíssimas e parece que eles fazem um pulo ali para cobrar mais ou menos a mesma coisa da gente. Então não resolveu a nossa vida as privatizações. Os bancos são um exemplo clássico, né? É o tal de acabar com a saúde pública. Nós vimos agora na pandemia o que os outros países viveram, né? Da questão da vacina. E nós temos o SUS aqui, que funciona muito bem. Todos nós fomos atendidos pelo SUS, vacinados de graça pelo SUS. Se privatizar, gente, se privatizar a Caixa, se privatizar o Banco do Brasil, se privatizar o Correio, a CEMIG, a Copasa, vai ter demissão. Porque a primeira coisa que eles vão fazer, Vera, vai lá que esses gurus da administração vão para dentro de uma empresa dessa, o primeiro custo que eles identificam é a folha de pagamento. Eles falam que é o maior custo, que é o mais caro. E aí começa a diminuir o número de trabalhadores dentro dessas organizações. E é o que acontece em toda privatização, né, Ramon? Toda privatização acontece, nós temos um exemplo aqui claríssimo do Banco Benji, Banco do Estado de Minas Gerais. E morreu, né? Acabou o Banco Benji, o Banco Itaú comprou e demitiu todos os bengiários. Hoje você não tem bengiário mais dentro das agências do Itaú. Nós estávamos debatendo sobre isso. Por exemplo, um exemplo da CEMIG, por exemplo. Se a CEMIG for vendida, for privatizada, nós que trabalhamos lá vamos ter prejuízo 2 vezes. Primeiro, nós vamos ser demitidos. E vão ser recontratados com 1/3 do salário, que é isso que eles fazem. Sim. Como o nosso setor é muito especializado, igual o de vocês bancários, Ramon, você não acha mão de obra em qualquer lugar. Então eles demitem aqueles trabalhadores que estão ali concursados, ganham um salário médio, recontrata com 1/3 do salário e com uma jornada maior. Então nós vamos perder no salário e vão ter que pagar uma conta de luz mais cara. Que absurdo, e vão aumentar gente. a conta de luz. Então nós, trabalhadores da CEMIG, vamos ter prejuízo dobrado, né? Nós vamos cair a nossa renda enquanto trabalhador e a conta de luz vai lá para cima, porque vai subir, porque é o que o Ramon falou. Quem comprar, quem é dono, quer ter lucro. Ele quer ter lucro e muito, e rápido. Os países lá dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, estão reestatizando as empresas. Porque eles viram que não dá certo isso. Os Estados Unidos teve um problema na Califórnia, né? Sim. Eles privatizaram a empresa de energia, a empresa queria um preço tal, o governo não queria aceitar aquele preço, nem a população. Eles simplesmente cortaram o fornecimento de energia de uma região enorme da Califórnia. Então eles tiveram que correr atrás e reestatizar para não acontecer isso, que é um serviço básico. Ninguém fica sem energia, por exemplo, né, Ramon? Então, se a empresa que comprar fala, não, só forneço energia com esse preço. Se você não pagar, eu corto. E corta mesmo. Fizeram isso nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, eles estão voltando a reestatizar, estão voltando a pegar de volta. Aqui no Brasil, nós caminhando ao contrário. Esse segundo tempo nós reservamos para falar sobre a história aí do Sindicato dos Bancários. Nós estamos comemorando 90 anos. E 90 anos não quer dizer que a gente está velhinho, não. Quer dizer que a gente tem muita experiência, a gente tem muita história, muita luta, muita coisa boa. E a história do Sindicato dos Bancários de BH e região, hoje nós representamos Belo Horizonte e mais 54 cidades da região metropolitana. Configuramos hoje entre os 3 maiores sindicatos de bancários do nosso país. E a nossa história, Vera, ela está intrinsecamente ligada à história política do país e à transformação social que o nosso país teve desde a década de 30 para cá, né? O Sindicato dos Bancários de BH, ele teve sempre nas ruas da cidade de Belo Horizonte, participando de todos os movimentos políticos, de todo o enfrentamento contra a burguesia, contra a intervenção militar. E a nossa atuação política, ela sempre foi o carro-chefe do nosso sindicato, sabe, Jairo? E daí foi muito importante, muito marcante a década de 80 no sindicato, porque foi quando a gente estava enfrentando dentro do Sindicato dos Bancários uma gestão que era totalmente, vamos dizer assim, não preocupava tanto com política e era mais assistencialista, sabe, Jairo? Uhum. A gente tinha muitas festas legais no sindicato, a gente tinha um colégio, né? A gente tinha convênios com vários dentistas, com médicos,
E isso era muito importante para a categoria. Mas a categoria foi se transformando também, né? Os bancos foram se transformando, a tecnologia foi avançando dentro das agências bancárias, né? E o sindicato ele precisava, como sempre fez, se adaptar aos tempos modernos, se adaptar à conjuntura. E aí, na década de 80, já foi muito importante, porque o nosso ex-presidente Marcelo D'Agostini venceu as eleições, a chapa dele vencedora, ele encabeçando essa chapa, e ele se filiou à CUT. Isso foi um marco histórico no nosso sindicato, porque foi a partir da década de 80 que o sindicato teve essa inserção maior dentro das questões ligadas ao trabalho, né? A defesa do trabalhador mesmo, as questões políticas que envolvem o trabalhador bancário e bancária. E essa luta desde 1980, sabe, Vera, ela se intensificou. Essa proximidade com a CUT, essa proximidade com todos os sindicatos que fazem parte da CUT, ela se intensificou e foi ganhando muito corpo. A gente teve uma atuação muito importante durante essa pandemia, né? Pagando um auxílio para as pessoas que estavam recebendo auxílio. A Caixa Econômica Federal abriu finais de semana. Sim, horários diferenciados também, né? Horários diferenciados. A gente teve uma luta muito intensa para a gente tentar, né, colocar a categoria bancária como prioridade na vacinação, porque a categoria ficou exposta, né? Ficou exposta durante toda a pandemia, atendendo a população, porque é um serviço essencial. O sistema financeiro ele não para, né? E a mola que dá propulsão a esse sistema financeiro é o bancário, é a bancária, lá na linha de frente, atendendo com todo zelo, atendendo com todo carinho, atendendo com toda dedicação, toda a população de Belo Horizonte e região, população brasileira. Mas é isso mesmo, é uma categoria do bem, né, Jário? A categoria do bem, a categoria aguerrida, uma categoria que tem um papel na sociedade muito importante, né? Um papel de fazer com que toda a economia monetária, o fluxo de dinheiro, seja movimentado no nosso país todo, né? A organização da sua categoria a partir do seu sindicato, ela é o que faz com que a categoria seja forte ou não, tenha conquistas ou não, né? E nós bancários, nós temos uma organização que é uma organização nacional. A gente não trava a nossa luta só aqui em Belo Horizonte região. A gente faz, sim, aqui todo o nosso enfrentamento, nós fazemos a organização da nossa categoria aqui, mas nós temos uma convenção coletiva hoje, Jário, que ela comemorou agora 30 anos de história, 30 anos de uma convenção coletiva nacional, que é exemplo para o mundo inteiro. Vem gente aqui de vários países da América Latina, da América do Norte, até da Europa, ver como é que os bancários se organizam aqui no Brasil. Né? Porque a nossa organização, enfrentar banqueiro não é fácil. Banqueiro praticamente dita muita regra na economia, né, no nosso país, tem muito lobby, tem muita influência política, e enfrentar esse pessoal não é fácil. Mas graças a Deus e graças à nossa organização, a gente tem conseguido avançar muito, né, muito na nossa convenção coletiva. O principal que a gente tem que falar aqui é manter todos os nossos direitos. Né, tendo em vista aí um governo que visa retirar direito de trabalhador, uma reforma trabalhista que prometeu emprego, não gerou sequer emprego. Manter os nossos direitos nessa conjuntura foi muito importante. Agora, esse projeto, Vera, que a gente trouxe, né, do Basta, não irão nos calar, é um projeto inovador, né, dentro de todas as categorias de trabalhadores, né? A gente traz dentro da nossa convenção coletiva esse projeto e, mais do que ser uma ferramenta para acolher a bancária que sofre, que é vítima de violência doméstica, Jário, e a gente sabe que tem muito, né? Recentemente tivemos aqui agora um caso em Belo Horizonte, um cara que passando na rua agrediu uma mulher, agrediu uma trabalhadora. Esse projeto, ele, além de acolher as bancárias, para que dê para elas um carinho, para que dê para elas atenção, para que oriente elas ao que elas devem fazer, né? Mais do que isso, ele traz a mensagem de que as mulheres têm que ter a coragem, não têm que ter medo caso sejam vítimas de violência doméstica. Isso às vezes acontece muito com as mulheres e as mulheres têm medo de falar, né, Vera? Elas ficam com medo, às vezes, de perder o emprego, ficam com medo do marido, ficam com medo de perder a vida, né? E aí a gente traz essa mensagem dentro da nossa convenção coletiva de trabalho para dizer para elas que basta. Não fique calada,
né? Venha que o sindicato vai te ajudar, venha que o sindicato vai te acolher. O assédio sexual entrou esse ano na nossa convenção coletiva de trabalho. Maravilha. Um canal onde a gente vai acolher as bancárias vítimas de violência sexual. Porque o assédio sexual, sabe, Jário, não é simplesmente o seu gestor chegar lá para você e falar assim, vamos sair comigo hoje, né? Deixa eu dar um beijo em você. Isso. Mas é, às vezes, uma prática corriqueira. É o gestor passar atrás da cadeira da mulher todo dia e dar um tapinho no ombro dela, tipo como se não fosse um tapinha, sabe, Vera? Uma massagenzinha, dar um abraço diferente do que um abraço amigável. São práticas cotidianas. Às vezes até aquele elogio assim, né, gente? Cheio de Maldoso. segundas intenções, né? É verdade. E o primeiro passo, Vera, é conscientizar que isso existe, né? Para que as mulheres tomem essa consciência e que os assediadores saibam que não ficarão impunes. Não Maravilha. ficarão impunes mais dentro das agências bancárias. Nós temos aí um show, né, que tá para acontecer, bacana, que vocês estão promovendo os 90 anos, né? Você que está nos ouvindo aí, venha comemorar os 90 anos do Sindicato dos Bancários de BH região, com um showzaço do Diogo Nogueira, DJ Cris, Bruno Silva e Banda, com muita comida, com muita bebida, tudo open bar, open food. Você compra o ingresso, você pode ir ver o show, muita comida boa, churrasco, lá na PCF Minas, aquele clube ali dos bancários da Caixa Econômica Federal, do lado do Parque Guanabara. Parque Guanabara, sim. Então a gente está fazendo essa festa, esperamos lá lotar a casa, Vera. O ingresso muito barato, R$220, aberto ao público, viu, Jário? Aberto ao público, todo mundo, todas as categorias, todo mundo que quiser ir, pode ir lá comemorar com a gente, dia 8 de outubro, a partir das 18 horas. Nós tivemos agora, professor, recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça, né, do Colegiado de Desembargadores, numa audiência lá no TJ, em que os nossos advogados do Sindiúti e da CNTE, que se inscreveram para nos defender oralmente lá na audiência, não foram autorizados a fazer uso da fala. E tivemos lá uma decisão que suspendeu, uma decisão provisória, que suspendeu os efeitos da nossa Lei 21.710, a Lei do Piso. Uma reunião que durou, com esta pauta com esta questão na pauta, que durou poucos minutos. A discussão sobre a vida de 400 mil pessoas, de uma legislação que é federal, a 21.710 regulamenta uma lei federal aqui em Minas, né, que é a Lei 11.738. Em menos de 30 minutos, isso foi solucionado com essa decisão provisória, ainda liminar, que suspendeu os efeitos. Esse pedido foi feito através de uma ADIM, ajuizada pelo governo do Estado de Minas Gerais, por esta gestão do governador Zema, e nós vimos ali a nossa política de piso, o direito à paridade das aposentadas, das professoras aposentadas também está no escopo dessa decisão de suspensão, né, no caso dos reajustes do piso. E, assim, desse jeito, nessa velocidade, com esta rapidez, nós perdemos uma legislação que nós demoramos... mais de 10 anos. Mais de 10 anos para conquistar. Com muita greve, com muito sangue, suor e lágrimas, com muita manifestação, com muita luta da nossa categoria. E isso foi feito assim, como num passo de mágica. Trazer o poder judiciário, mas de forma geral, sistema jurídico, não é o poder judiciário, sistema jurídico, para perto dos interesses da população é uma tarefa que nós precisamos empenhar, né? Que precisa ainda, porque às vezes eles fazem isso, né? Às vezes eles são muito lentos, às vezes são bastante rápidos. Conversando agora sobre a questão aí do orçamento secreto. Nós tivemos um veto do presidente Bolsonaro ao reajuste dos recursos da merenda escolar. Aí tem no site do FNDE, o cálculo da merenda é feito pelo número de alunos, né? É uma per capita. Creches é R$1,07 per capita, quer dizer que é por aluno. Pré-escola, 53 centavos. Escolas indígenas e quilombolas, 64 centavos. Ensino fundamental e médio, 36 centavos. Educação de jovens e adultos, 32 centavos.
Ensino integral, R$ 1,07. Programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, R$ 2,00. Alunos que frequentam atendimento educacional especializado no contraturno, 53 centavos. Lembrando que esse valor é um valor por aluno que o Estado recebe. E aí, nós estamos vivendo um período de carestia, né? Nós estamos vivendo um período de explosão de preços. E a explosão de preços... Especialmente dos alimentos, né? Especialmente dos alimentos. Ela também atinge a escola, porque a merenda escolar é, em muitos lugares, a própria escola que adquire os produtos, ou uma secretaria de educação, a secretaria de educação que fornece. Mas temos programas direto na escola. E isso reduziu a quantidade de merenda. Quem está na escola aqui, que está me ouvindo, sabe o que eu estou dizendo. Reduziu a quantidade de merenda, né? E aí é o orçamento secreto. Aí o seu filho está indo para a escola e merendando menos do que ele deveria, mas o deputado da região destinou uma emenda para construir uma ponte. O dinheiro da emenda que foi para construir a ponte é o dinheiro que deveria ter sido utilizado para aumentar o valor do programa de alimentação escolar. É o jogo, porque a fonte do recurso é sempre a mesma. Né? E essas pessoas, esses saqueadores que nós temos hoje no país, trabalham como se a fonte de recurso fosse infinita e como se o dinheiro brotasse, né? De algum lugar, mas é o nosso recurso, é o dinheiro que você paga de imposto, da sua conta de luz, da sua conta de água, do pão que você compra na padaria, de tudo que a gente adquire, de tudo que a gente faz, a gente tem que pagar imposto. E aí a gente volta não só para falar dessas questões do orçamento secreto, mas também do mãos dadas, viu, Rubens? Aqui em Minas Gerais, essa transferência da escola, né, pública para a municipal, do Estado para do Estado para os municípios. É um jogo, né, Denise, que num primeiro momento o prefeito ele enche de alegria os olhos, porque é dinheiro caindo na caixinha, né, Denise, da prefeitura. Mas ele não entende que aquela transferência ali é para sempre. As salas de aula das redes municipais, mas cadê o recurso garantido? Vão ficar lotadas, a qualidade vai ser rebaixada e a vida do trabalhador vai ser, a valorização vai ser rebaixada e a escola vai ser sucateada. Nós já vimos isso acontecer em outros momentos. E aí nós vamos ter diferenças regionais muito mais acentuadas do que as que nós já temos. Sim. Por Minas Gerais ser um estado do tamanho que é. Muito desigual, muito diferente, né? Tem uma parte mais rica, né? Para prejudicar as áreas mais pobres, municípios mais pobres. Tem municípios em Minas Gerais muito pequenos e de arrecadação, muito carência, arrecadação mínima. E esse projeto veio com muito mais força justamente nas regiões mais pobres do estado. No Vale do Jequitinhonha. Que não vão ter condição. Nós denunciamos isso muito mesmo. As pessoas fizeram luta, as regiões fizeram luta, as comunidades fizeram luta defendendo, né, a manutenção das escolas como estaduais, porque enxergam a dificuldade que já existe no município. Sim, né? No município, o município sequer tem condições de trocar uma lâmpada que queima na escola. E estão assumindo aí as matrículas da rede estadual. E pior ainda, nós tínhamos coabitação, escolas estaduais, uma escola estadual e uma escola municipal que funcionavam no mesmo prédio. E isso é muito ruim para as relações, é muito ruim para a aprendizagem. E a LDB e a década de 90, os anos 2000, os governos Lula e Dilma, os governos estaduais que foram progressistas, a gente conseguiu separar e obrigar o município a ter uma estrutura, o Estado a ter a sua. O Mãos Dadas está voltando com a coabitação. Nós temos escolas coabitadas em Betim, escolas coabitadas agora em Ribeirão das Neves, provavelmente vamos ter escolas coabitadas em Montes Claros, escolas coabitadas em Mateus Leme, aqui pertinho, em São Joaquim de Bicas, que também foi municipalizada. Então,
é o retrocesso em cima do retrocesso. Eles estão nos forçando a um projeto de educação que remete a 5692/71, sabe? Então, assim, é brutal, fundamental que a gente tenha representação. Se a mineradora tem condições econômicas, e tem muito, de financiar as campanhas e colocar os seus representantes lá dentro do parlamento, nós, classe trabalhadora, também temos que ter essa leitura de que nós precisamos ter representação na Assembleia Legislativa, de que nós precisamos ter representação lá na Câmara dos Deputados. Aí eu vou puxar especialmente para a minha categoria, né? Nós somos muitos, a categoria da educação é uma categoria gigantesca, e nós já passamos da fase de pensar que nós não tínhamos direito a ter representatividade. Todos os grupos têm direito a ter representatividade. Com certeza. E é importantíssimo que a gente compreenda isso. Na questão da privatização, né? A gente vê os Correios, uma luta que vocês têm travado. Acho que pouca gente sabe a dimensão dos Correios até, né? Acho que fazer essa interface entre Correios e educação, né? Sim. Primeiro, o Correio é um direito constitucional do povo, não é um favor que o governo federal faz à população. É um direito garantido em Constituição. E esse direito, ele é o direito de interligação entre as pessoas em todos os lugares do país, né? Já que o Correio está nos 5.570 municípios. Os Correios, ele tem essa ligação com a educação porque a gente distribui os livros didáticos, né? Que é um programa social do governo, né? Com os Correios e em todas as escolas, né? Em todos os municípios do país. Isso proporciona a organização de uma grade curricular, do ano letivo, né? Começando ao mesmo tempo em todos os lugares. Se a empresa for privatizada, isso acaba. Primeiro porque a lógica do capital é do lucro. Então, aonde não tiver lucro, não haverá atendimento de Correios às pessoas. Isso é muito importante entender, né? Nós estamos aqui no aglomerado da Serra. Dificilmente uma empresa privada vai vir aqui no aglomerado aqui para poder fazer a distribuição de encomendas e cartas. Só se tiver muito lucro. O Correio já faz esse trabalho porque tem essa situação do subsídio cruzado, né? Que é onde os locais onde dão bastante lucros, né? Sustenta os locais onde não dão ou que dão menos lucro. Diga-se de passagem, a empresa, apesar de não ser o principal questão dela gerar lucro, né, de atendimento social à população, ela gera muito lucro e nesse último ano deu 3,7 bilhões de reais de lucro, né, e é por isso que eles querem entregar, porque não se entrega nenhum tipo de empresa que dá prejuízo. É lógico que uma privatização dos Correios ela vai prejudicar toda a população brasileira. Primeiro que ninguém tem dinheiro suficiente para poder usar os outros serviços que provavelmente vão ser ofertados de forma muito mais cara, né, para a população brasileira. E o serviço de Correio ele não é um favor que o governo faz para o povo brasileiro. Ele é um direito constitucional, né? Ele está lá garantido na Constituição que as pessoas têm que ter o direito de se conectarem, pessoas e empresas, direito de se conectarem uns com os outros em todo o território nacional. Só privatizam as empresas que dão lucro, que dão muito dinheiro, e aí eles querem entregar para os amigos do rei, para essa burguesia internacional, que não é nem essa nacional, tá, professor? Essa nacional aí a gente nem coloca no balaio. É a internacional, que é aquela que dirige os meios de produção de todo o planeta e que vão ganhar ainda mais dinheiro comprando uma empresa pública. Nos mais de 190 países do mundo, a esmagadora maioria, vamos colocar o número real, apenas 8 países têm os Correios privados. Desses 8, se juntar todos eles, dá o tamanho do estado do Mato Grosso, vai. Poxa. Todos os países imperialistas têm os seus Correios públicos e defendem isso.
Espero você no próximo programa. Até mais!